Depois de roteirizar importantes produções brasileiras e se firmar como diretor ao vencer o Festival de Animação de Annecy com o longa Uma História de Amor e Fúria, Luiz Bolognese chega ao Festival de Berlim com o filme Ex-Pajé. Qual a origem desse projeto, Luiz? Esse projeto, na verdade, assim, há muito tempo que eu tenho uma relação com essa questão indígena, né? Eu estudei 5 anos de antropologia e, na sequência, quando eu comecei a trabalhar com cinema, eu trabalhei com alguns projetos ligados à questão indígena. Eu fiz o Terra Vermelha, que é um filme italiano sobre do Marco Bex, que competiu no Festival de Veneza, sobre os índios Guarani Kaiowá. Eu fiz o roteiro desse filme. O meu próprio desenho animado, Uma História de Amor e Fúria, é um relato da história do Brasil do ponto de vista de um índio tupinambá que estava no Rio de Janeiro. Enfim, eu tenho uma conexão com essa questão indígena há muito tempo e aí eu iniciei uma pesquisa que eu queria fazer um documentário sobre os pajés, no plural, né? Porque os pajés, na verdade, não são apenas os médicos dos índios. Os pajés são os depositários de todo o conhecimento indígena. Para os povos indígenas, de um modo geral, eles não separam religião e ciência, né? Essas coisas andam juntos. E o pajé é o grande cara que recebe, através da informação oral, porque eles não tinham literatura escrita, o conhecimento milenar que vem de um passando para o outro. Então eu queria fazer um documentário que falasse sobre isso. Quando eu fui fazer a pesquisa, eu encontrei uma personagem que é um pajé que se tornou um ex-pajé em Rondônia, chamado Perpera. E quando eu o conheci na pesquisa inicial, eu me apaixonei por essa personagem e o plot mudou. Em vez de eu fazer um filme plural sobre os pajés, eu resolvi mergulhar na história deste personagem especificamente e, através da história pessoal dele, falar um pouco dessa figura do pajé, relatando todos os povos através de um único povo, Paiter Suruí. As imagens que eu tive acesso do filme têm uma pegada de ficção. É parte da proposta do filme embaralhar os gêneros? Exatamente. O filme, eu diria que ele é meio borderline, entre ficção e documentário. Eu acho que ele se situa um pouco nesse ambiente de cinema direto, né? Então, o que está expresso ali é a realidade documental daquela gente, porém é um documentário em que não há entrevista. Nós filmamos acontecimentos do nosso personagem junto com o seu povo Paiter Suruí. E esses vários acontecimentos em que eles tinham consciência de que havia uma câmera, de que havia uma equipe filmando, mas havia um combinado em que eles não olham para a câmera, de modo que isso pareça para nós que tem um grau de realidade ainda maior que a ficção impressa, que supera o próprio documentário nesse sentido. Então, diante dessa atitude, a gente filmou várias situações e depois na montagem nós montamos num processo em que parece um filme de ficção, porque há uma narrativa através dos acontecimentos, há conflito, a tomada de decisões, você fica querendo saber o que vai acontecer, por isso que ele é um filme que está realmente na fronteira entre ficção e documentário. Além de diretor, você é o roteirista do Ex-Pajé. O que a gente vai ver na tela estava no roteiro? É muito louco, porque é engraçado, eu escrevo roteiro para um monte de gente, né, para vários diretores, para a Laís, para o Daniel Rezende, para o Hugo Prata, escrevi para diretor na França, na Itália, e quando eu fui fazer o meu filme, eu não levei um roteiro clássico. Eu fiz a pesquisa e eu apenas fui com anotações de situações que eu achava que alinhavavam uma história. E as situações da realidade, elas trazem uma urgência que a gente abandona a situação inicial e corre atrás daquilo. Por exemplo, a gente está vivenciando aquilo ali e de repente há uma atitude, um grande frisson na aldeia, eles começam a pegar armas e falam: o que está acontecendo? Eles falam: você não está ouvindo a motosserra? Invadiram a nossa terra e estão derrubando árvores, a gente vai para lá com armas. E aquilo é uma situação de emergência. E aí a gente resolve com a nossa equipe... Se reorganiza para... Reorganizar e tentar entender essa história, de onde ela vem, onde ela começa, como é que a gente inclui ela dentro do filme. Isso acontecia com alguma frequência. E a gente tinha esse jogo de cintura. E muitas vezes, algumas situações, eles diziam: essa vocês não podem filmar porque é uma situação tão perigosa que a câmera pode fazer fugir do controle. O seu protagonista é de qual região do país? Onde que você rodou o filme? O povo deles se chama Paiter Suruí. Eles são do tronco linguístico Tupimondé. Eles vivem numa região de muito conflito, de muitas mortes, é a região que mais tem mortes na Amazônia. A Amazônia já é uma região violenta. A Rondônia é o estado que mais tem mortes na Amazônia toda. A terra deles é uma terra muito grande, dos Paiter Suruí, e tem madeireiros e garimpeiros, então é muito tenso. Esses índios eram uma comunidade que até praticamente 1970 estavam isolados na floresta sem contato. E não era um grupo de 15 índios, eram mais de 500. E o Perpera, o meu personagem, estava em formação para se tornar pajé. O velho pajé, quando ele era jovem, nos anos 60, notou que ele tinha sonhos premonitórios.
e falou: os espíritos te escolheram para ser pajé. E ele estava nesse processo de formação quando foi feito o contato. E a partir dali tudo mudou, que de uma certa forma a entrada da igreja evangélica vem demonizando o trabalho dele como pajé, dizendo que o que ele faz, os ritos, os cultos, chamar os espíritos da floresta através das flautas mágicas, segundo o pastor que está na comunidade, isso é coisa do diabo. E ele muda de status de um grande líder espiritual para alguém que tem uma relação condenável pela igreja evangélica. Isso é o plot central do filme. Então nós tivemos... Fico eu com a impressão de que a igreja é a grande vilã do filme. Ou não, é a cara do homem branco no contato com o índio. Enfim, um assunto que talvez seja até mais complexo. Você matou a charada, mas assim, um cuidado que eu tive muito grande é de não ser maniqueísta. Okay. Né? Então eu não diria que a igreja é a grande vilã do filme. Eu me coloquei numa posição de não julgar, de expressar a realidade, porque se eu julgando tudo e encaixando num filmezinho de ficção, eu mato o meu documentário. Então a gente não julga, a gente não estabelece um juízo de valor. A igreja é o grande elemento de transformação e de morte da cultura. Sem dúvida. Mas a gente não trata isso como quem é o vilão, quem é o herói, porque seria reducionista, seria simplificador, até porque a maioria dos índios da comunidade hoje são evangélicos. Ele salva, ele cura, ele faz feliz. Jesus é maravilhoso. Seu longa é uma parceria da Buriti Filmes com a Gulani. Qual o tamanho da equipe que estava com você? É uma parceria, a gente sempre faz os nossos filmes juntos com a Gulani, né? O Bicho de Sete Cabeças foi com a Gulani, recentemente a gente fez o Como Nossos Pais, o Chega de Saudade, As Melhores Coisas do Mundo, e o Espagé também foi feito com o apoio deles. É um BO, um edital de BO do Ministério da Cultura, com que a gente filmou, e a gente fez uma produção muito pequena, uma equipe de 5 pessoas. Eu fiquei um mês antes preparando e nós ficamos em 5 filmando durante 4 semanas. Dentro da aldeia, morando lá, vivendo com eles, sem sair de lá, isolados ali com eles, uma equipe pequena, porém com câmera CinemaScope, com câmera de Hollywood, a mesma câmera que fez o Star Wars, a mesma câmera que fez o Como Nossos Pais. Então era uma estrutura pequena, mas com uma atitude cinematográfica ambiciosa. Por quê? Não era por um capricho estético meu. O meu desejo eu vejo muitos documentários sobre índios que eu acho muito bons, mas eles têm uma precariedade de captação que se confunde e parece que essa gente é pobre. Então, como eu enxergo a riqueza espiritual, cosmogônica, a potência dessa gente, eu falei, eu tenho que filmar eles com o mesmo respeito com que se faz Star Wars. Então, eu tive o prazer de trabalhar com o Pedro Marques, que é um grande fotógrafo espanhol, que filmou no Japão, que filma para várias TVs espanholas, filmou Como Nossos Pais, da Laís, e ele teve a humildade de passar um mês filmando. Geralmente ele está acostumado a trabalhar com uma equipe de 15 pessoas, entre maquinária, eletricista e assistentes, e lá ele tinha um assistente. Lá com os índios, o grande fotógrafo Pedro Marques tinha que carregar a câmera, tirar cola e andar durante 5 quilômetros dentro da mata, e ele fazia isso e a gente seguia. Então, o filme também teve uma atitude que está na tela, que foi a ambição de filmar com a qualidade, mas numa equipe muito pequena, que se desmancha ali. Porque a gente construísse uma coisa do tamanho dessa que vocês constroem aqui, já intimida os índios, já tira a naturalidade deles. Então a gente optou por filmar também sem luz, só luz natural. Então era uma câmera, uma câmera muito profissional, muito sensível, mas em que a gente só trabalhou com luz natural. Por exemplo, os índios lá, entre 10h30 da manhã e 4h30 da tarde, eles não fazem nada, porque o sol é muito forte em Rondônia. Nós também não filmávamos entre 10h30 e 4h. Se eles paravam, nós parávamos também. Delícia. Isso eu gostei. Foi bom. E no final do dia, em vez de pegar a van, entrar numa van e cair naquele trânsito, a gente tomava um banho de rio com eles. Coisa boa. Eu ano de pena maiteran. Na diga pastor de oinande mahoe tirinha onde yete sao me etimio de in o paiteira do manhã mica paiteira cabi. Recentemente, o Luiz roteirizou Bingo, Elis, Como Nossos Pais. Seu currículo de roteirista é maior que o currículo de diretor. Essa conta vai se inverter? Espero que sim. Assim, eu continuo escrevendo roteiros, mas eu estou nesse momento muito interessado em seguir
com o trabalho de diretor também, ou seja, assumir as decisões totais sobre o processo de trabalho, né? Porque como roteirista é um prazer muito grande, eu gosto muito de trabalhar, mas a decisão final é do diretor. E aí quando a gente dirige o filme, a culpa é toda nossa. Você esteve em Berlim no ano passado por conta do Como Nossos Pais. Isso. Volta agora como diretor. Esse festival é conhecido por ser um lugar de bastante debate, um festival muito político. Isso. Lugar perfeito para estrear o Ex-Pagé, não? Era o nosso sonho, né? Era o plano, assim, sabe? Tipo, quando você tem um sonho, seria estrear o filme no Festival de Berlim. Porque é um festival que dá uma visibilidade mundial, o filme ganha, provavelmente ele encontra lançamento mundial quando ele passa por Berlim. E é um festival muito político, né? Mais do que Cannes, que eu acho que também é outro festival maravilhoso, mas é um festival mais ligado no glamour, no tapete vermelho, nas celebridades internacionais. E Berlim não liga muito para isso. Berlim é um ambiente político, de debates políticos muito fortes, então eu acho que é o lugar perfeito para a gente estrear o Ex-Pagé. Assim, muita sorte que a gente foi convidado para lá. Obrigado! Valeu, meu velho. Parabéns! Boa sorte com o filme. Não, você dá muita sorte. Olha, Quando eu tomara. faço para a entrevista Tomara. contigo, eu já sei que vai dar certo. Obrigado, Obrigado. velho. Valeu.